Bom dia, eleitores, bom dia, eleitoras. Amanhã é o nosso grande dia. Amanhã é o dia onde nós vamos tentar separar o joio do trigo. Ontem, vendo aquele debate presidencial, então ontem, pela ausência do candidato, todo mundo saiu pisoteando o Bolsonaro. E eu achei engraçado que nós temos algumas coisas interessantes. O nosso Ciro Gomes, o grande doutor, né, como ele gosta de se intitular em algumas entrevistas, o velho doutor de direito institucional. Engraçado que ele seja professor de direito, quando ele saiu hoje nos jornais que ele nunca mais pisará na Globo, porque a Globo deixou entrar um oficial de justiça para que ele entregasse uma intimação. Como não soubesse ele que a Globo não tem o poder de não deixar entrar, é um oficial de justiça. Mas esse é o nosso ditatorzinho, que pregando equilíbrio, pregando democracia, age dessa forma. E no Brasil não é o país do ódio. E o senhor reafirma o que o senhor disse sobre os brasileiros de que tiveram aquela manifestação lá na fronteira, que chamou os brasileiros de canalhas, desumanos e grosseiros? Vá pra casa do Romero Jucá, seu filho da puta. Agora, deputado... Pode tirar isso daqui. Esse aqui é do Romero Jucá. Romero Jucá. Romero Jucá, tira ele. Prende ele aí. É a casa dos outros, aqui eu tô como? Fascista, vamos circular, cada puta tem uma coisa. Cada um procura a sua casa, 1h da manhã não é hora da casa dos outros, seu filho da puta. Democracia, vem acontecer, seu frouxo, filho da puta. Peraí, rapaz. Me solta. Viado, filho da puta, rapaz. Sua frouxa, covarde. Pra casa. Por que vocês não melhoram a saúde em vez de estar investindo em Copa do Mundo? Como é que vocês vão receber a Copa do Mundo com a saúde nesse estado? Eu não quero tratamento nenhum, deixa eu se virar com a Copa do Mundo. Eu sou profissional do direito. Esse país não vai sair bem se nós, os brasileiros, começarmos a achar conveniente, politicamente, a gente agredir, insultar e, pior, prender quem a gente não gosta politicamente. Então, Lula jornalistas, inclusive. O Lula... Jornalista, inclusive. Candidato, é a mesma raiz. Cacete, esse general Mourão, isso é um jumento de carga. Estou dizendo a vocês, isso é um jumento de carga. Mas a solidariedade é o seguinte, eu quero me voluntariar para formar um grupo com juristas nos assessorando. E se a gente entender que o Lula pode ser vítima de uma prisão arbitrária, a gente vai lá e sequestra ele e entrega ele no embaixado. Tem telefone, liga para ele aí. E a gente tem que levantar a voz. Hoje esse Moro resolveu prender um blogueiro, ele que manda me prender. Eu vou receber a turma dele na bala. O senhor acha que a Venezuela é uma democracia? A Venezuela é uma democracia tão democrática quanto a brasileira e a americana. Temos também outro que saiu pregando o ódio, né, como Marina disse, como Boulos disse, que essa está sendo a eleição do ódio. Isso, no momento, até me calou. Depois eu fiquei pensando, não é do ódio, gente, é da opção. O que foi dito de que amanhã nós faremos um plebiscito é verdade. E é certo, e é bom que assim o seja. Plebiscito, nós estamos submetendo a nação brasileira a um tema. E o tema é: de que cor será a nossa bandeira? Será essa? Ou será essa? Porque é isso que está em discussão. Não são questões menores. Não é o ódio que está norteando. É a vontade que nós temos, nós brasileiros, de que a coisa seja diferente. Para que vocês tenham uma ideia, o ódio vem desses discursos, do próprio Boulos. A Fiesp é contra o povo brasileiro. Por isso, o nosso entendimento é que algumas vidraças quebradas na Fiesp não são nada perto do dano que eles estão fazendo ao povo trabalhador do nosso país. De um professor reitor de universidade.
E eu espero contribuir com isso que o Gramsci chamava de intransigência, um pequeno poeminha final do Brecht, do Bertolt Brecht, que dizia numa situação onde alguém da direita, ao ser flagrado no seu trabalho miserável de fazer o jogo da direita, pelos trabalhadores, tentava argumentar com os trabalhadores que, no fundo, ele tinha posições de direita, mas ele era uma pessoa boa, né? E o Brecht, então, responde nesse poema o seguinte: é verdade, você é uma pessoa boa, mas considerando que você, como afirma, é uma boa pessoa, nós estamos dispostos a oferecer a você o seguinte: um bom paredão, onde vamos colocá-lo na frente de uma boa espingarda, com uma boa bala, e vamos oferecer, depois de uma boa pá, uma boa cova, né? Com a direita e o conservadorismo, nenhum diálogo, luta. Da Gleisi Hoffmann. Não queremos desemprego estatístico, nós queremos desemprego efetivo. É povo na rua e nós vamos ter que radicalizar. É isso aí! É isso aí! Eu disse para os nossos senadores, eu acho que nós temos que fazer um enfrentamento, se for preciso, físico dentro do Congresso Nacional. Eles não podem colocar para votar essa emenda, não podem colocar para votar essa proposta. Nós temos que sentar na cadeira do Eurico e dizer assim, tu não vai abrir essa sessão. Você não vai abrir essa sessão. E podemos sentar as mulheres, que eles têm mais dificuldade de fazer o enfrentamento físico, entendeu? E outros tantos discursos de ódio que nós temos acompanhado, que é justamente o típico, inclusive com a ameaça de pegar em armas, caso nós insistamos na ideia de tirar o PT. E numa entrevista, num programa de debate, justamente esse partido vem dizer que é contra o ódio. É meio difícil de entender isso, né? Interessante também observarmos que, tirando o Álvaro Dias, nenhum outro candidato tocou no assunto corrupção a sério. Todos levaram isso como se fosse uma questão menor. Para os senhores terem uma ideia, meus senhores, segundo a Lava Jato, a estimativa é que nós estejamos perdendo 200 bilhões por ano em corrupção. As cifras são estratosféricas. Ou seja, se nós considerarmos os 16 anos de PT, nós teremos contabilizado algo em torno de 3 trilhões e 200 bilhões de verbas perdidas. A gente chega, é tão grande esse número que a gente chega a não ter noção do quanto é. Então fiz uma conta básica, quanto sairia uma casa simples de 60 metros quadrados. Não pensei em custo baixo, pensei numa média de construção de São Paulo, em torno de R$ 1.600 o metro quadrado, e arredondei ainda para cima, vamos dar 100 mil reais o custo de uma casa. Ou seja, não estou errando para baixo. Se nós pegássemos esses 3 trilhões, poderiam ser construídas 32 milhões de casas. Isso por um partido que fala que tem preocupação com a moradia do pobre. Não tem preocupação com a moradia do pobre. Vamos lembrar que nesses 16 anos, a tabela do imposto de renda foi corrigida muito abaixo da inflação. Quando foi corrigida? Isso sob a justificativa de que o governo precisava de recursos para tratar dos problemas nacionais. Não. Ele precisava tampar o buraco do rombo que ele estava fazendo. Todos os acordos de propina que vinham a cada contrato, a cada estrada, a cada construção. Aí nós começamos a entender a importância que se deu à Copa do Mundo, com obras bilionárias, muitas das quais até hoje não estão acabadas. É isso que nós temos que entender. O que está em jogo não é o ódio, não é o antipetismo ou o antibolsonarismo, é a mudança desse país. E mesmo que seja um antipetismo, não é por ódio, é porque houve um esgotamento do brasileiro
para esse modelo. Lembrando de que o discurso não vale muita coisa, veja só, por exemplo, o Haddad, que não ficou nem vermelho a enfatizar o quanto eles fizeram pela Petrobras. Estima-se que a Petrobras foi desviada em algo ainda a ser bem definido pela Lava Jato, mas a própria Lava Jato estima algo em torno dos 42 bilhões de recursos desviados da Petrobras. Eu conheço o pessoal da Petrobras, inúmeros projetos da Petrobras tiveram que ser cancelados, mesmo alguns já em fase final. Milhares de pessoas perderam seus empregos, pessoas que há décadas trabalhavam lá em empresas terceirizadas, tiveram que ser sumariamente demitidas por conta do acerto de contas, do ajuste que a Petrobras teve que fazer para sobreviver. Acabamos de ver um acordo com os Estados Unidos, a Petrobras pagará 3,6 bilhões de reais apenas para não ser processada pelos acionistas americanos. Porque se assim o fosse, provavelmente ela faliria. E a cara de pau do senhor Haddad ainda dizer que como a ação do PT valorizou a Petrobras. Então não se mede mais a verdade. O PT mente, assim como, por exemplo, o Haddad, que tem reclamado duramente das fake news, ele e Boulos afirmando que a proposta do Bolsonaro é de encerrar o 13º ou de encerrar o Bolsa Família. E por inúmeras vezes o Bolsonaro já disse que isso não é verdade, ele não pretende encerrar o Bolsa Família e não pretende o fim do 13º. Essas foram frases pinçadas a esmo do coitado do general Mourão, que não tem a cancha política que tem os demais candidatos. Então a mentira tem imperado, a mentira imperou ontem. E o ataque desmesurado ao candidato Bolsonaro. Então é isso que eu venho trazer para os senhores. Pensem bem. Toda essa campanha que foi feita do Bolsonaro contra as mulheres, procure se informar realmente. Procure se informar, se você tem dúvidas sobre a verdade, procure se informar lá no site do PT, o programa do PT, o programa de teses do PT, que foi lida, eu já demonstrei, o próprio Bolsonaro já mostrou e outros tantos assim na internet. Leia, porque o PT, ele não se arrepende do que fez. O PT faz aquele pensamento do malandro. Ele só se arrepende de ter sido pego. E não tenha dúvida de que, se eleito for novamente, a primeira coisa que eles vão fazer é garantir que não serão pegos. Eles vão tutelar a imprensa. E essa mesma imprensa que tem sido tão pró-PT, tão pró-esquerda. Eu ouvi de um programa que eu gosto muito e acompanho praticamente todo dia, do Estúdio I, quando uma das repórteres falou, e eu fiquei irritadíssimo na hora, de como podem pessoas estudadas e de bom nível de educação, de conhecimento, optarem por um partido de extrema-direita. Então eu vou voltar à pergunta: como podem jornalistas que teoricamente têm bom conhecimento do mundo optarem por uma extrema-esquerda que está nos conduzindo à degradação completa do país, que está nos conduzindo a algo muito próximo do que será a Venezuela, que nós chegaremos lá com a vitória do PT? En el exterior hay gente que le tiene miedo. Usted sabe eso, ¿no? No sé por qué. Bueno, primero, dicen que no es demócrata. ¿Usted está dispuesto a entregar el poder después de 5 años? Claro que estoy dispuesto a entregarlo, no solamente después de 5 años, yo he dicho que incluso antes, porque nosotros vamos a proponer aquí una reforma constitucional, una transformación del sistema político para tener una democracia verdadera, mucho más auténtica. Si, por ejemplo, yo a los 2 años resulta que soy un fiasco, un fracaso, o cometo un delito, un hecho de corrupción o algo que justifique mi salida del poder antes de los 5 años, yo estaría dispuesto a hacerlo.
¿Nacionalizaría algún medio de comunicación, algún medio No, privado? basta con el medio de comunicación que tiene el Estado hoy. El Estado tiene el Canal 8 venezolana de televisión. Hay que repotenciarlo, ponerlo a trabajar en función de la educación nacional, de los valores nacionales. Los demás canales, yo tengo las mejores relaciones con ellos, con los medios de comunicación. Deben seguir siendo privados. Más bien estamos interesados en que se amplíen, se profundicen. ¿No hay intención de nacionalizar absolutamente nada? No, absolutamente nada. Incluso hemos dicho, nosotros estamos dispuestos a darle facilidades aún más de las que hay a los capitales privados internacionales para que vengan aquí a invertir en las más diversas áreas: agricultura, agroindustria, petroquímica, industria gasífera, todo lo que es el desarrollo del país, que tenemos vea que tenemos un proyecto bastante ambicioso que necesitará de la inversión privada. Yo aprovecho para hacer un llamado a todo el mundo. Yo no soy el diablo, yo soy un hombre que va con los mejores lazos de hermandad a trabajar conjuntamente con todos los países de América Latina, de Norteamérica y del mundo entero. La última pregunta de Cuba es esta. Si para usted Cuba es una dictadura o no es una dictadura. Sí, es una dictadura. Sí, es una dictadura. Sí, pero no puedo yo condenar a Cuba. ¿Sabe? Hay un principio de derecho internacional que es la autodeterminación de los pueblos. Los pueblos deben darse sus gobiernos o deben hacer sus propias historias. Yo no puedo desde Caracas, sentado aquí, empezar a juzgar a los gobiernos y a los pueblos del mundo. É ofensivo ou outro do Estúdio I que o tempo inteiro fica sugerindo o abandono do Haddad pelo Ciro, porque ele acha que o Ciro terá mais condições quanto o Bolsonaro. Então a mídia, o tempo inteiro, infelizmente, ela fica dando essas cutucadas, tentando manipular, tentando com pequenas palavras, pequenos comentários bem inocentes, fazer a cabeça do eleitor. Mas eu digo, o eleitor do Bolsonaro não está sendo pago. Ele está comprando suas camisetas, ele está imprimindo na rua de graça para quem quer. Eu comprei as minhas. Ele está sendo o brasileiro mesmo. O Brasil está cansado dessa palhaçada. Ser Bolsonaro não é ser contra o social. Não é ser contra o índio, não é ser contra a mulher, não é ser contra o gay, não é ser contra a educação. É ser contra a usurpação do grande patrimônio que nós temos no Brasil. As pessoas têm que ser respeitadas como elas são, mas o que nós não podemos mais viver nessa bagunça. Não podemos mais viver nesse estado de coisas que fomos conduzidos pelo PT. A segurança pública, eu vejo o ridículo dito pelo Boulos, que não é com armas. Talvez no mundo de Alice não seja, mas a segurança pública, ela não pode ser resumida a escolas, a infraestrutura e a presença do Estado. Porque hoje, se vocês colocarem 200 escolas, hospitais, médicos e o Estado presente socialmente, muito pouco vai mudar. Porque já foi instituído um império das drogas. E se serviu da pobreza realmente por deficiência do Estado, é verdade. Mas hoje existe um império do crime muito próximo do que está o México. E hoje o México tem muito pouca chance de sair disso. E nós não podemos permitir. Então, ao mesmo tempo, sim, medidas de longo prazo, que é a presença do Estado, de médio prazo, que é o atendimento pelo Estado das necessidades, isso está correto, sim, precisa ser feito. Mas nós também precisamos de medidas de curtíssimo e curto prazo, do enfrentamento desse bando de bandidos que já se transformaram em quase uma força militar. Talvez não por farda, mas pelas armas, pela especialização, pela profissionalização do crime. Isso não vai se enfrentar com conversa fiada. Isso não vai se enfrentar com escolas ou com hospitais, ainda que muito necessários. Tem que haver, sim, em paralelo à ação do Estado, a uma presença marcante do Estado junto à população, até para que, com o tempo, ela ganhe confiança. Nós precisamos enfrentar, sim. E os bandidos não se enfrentam com essa postura que nós temos. Não se enfrenta jogando pétalas. Não se enfrenta com essa tolerância ao crime. Não se enfrenta pagando
mais por mês a um bandido preso do que a um homem trabalhando. Isso não é possível mais. E, contrário a toda lógica, uma das propostas da tese do PT é desmilitarizar as polícias. Só não vê o que eles querem quem não quer ver. É isso que eu estou chamando a você. Nós estamos há muito pouco, se já não passamos, porque eu não acredito muito nessas pesquisas, ao ponto de ganharmos no primeiro turno. Mas se não estamos lá, falta-nos muito pouco. Então saia da cadeira, saia, levante-se, brigue por um voto a mais, brigue por um voto nulo a menos, brigue por influenciar aquele que ainda está em dúvida. Mostre para ele que nós não queremos o mal do país. Nós não queremos o trabalhador com problema. Nós queremos, pelo contrário, o trabalhador com emprego, porque é o emprego que paga o trabalhador. Nós queremos o trabalhador com frentes de trabalho para que ele não fique desempregado. Nós queremos o trabalhador com capacidade de negociar aquilo que lhe for vantajoso. Nós temos que acabar com essa indústria da bandidagem que impera no país. Seja você um bom cabo eleitoral. Não podemos mais permanecer sentados esperando que o bem aconteça. Nós devemos fazer o bem acontecer. E isso vai se dar amanhã com a sua ajuda e com a ajuda de todos que estão vendo esse vídeo e que vão se mobilizar para conseguir que isso se encerre no primeiro turno. E mais, não se esqueça, Bolsonaro sozinho não fará nada. Ele diz isso e é verdade. Eu estou vendo muita gente até votando em Bolsonaro e diluindo o voto em outros partidos, achando que ele sozinho terá condição de fazer. Ele já disse, as vias serão democráticas, e para que se utilizem as vias democráticas, nós temos que conferir a ele a força do Congresso, elegendo para os demais cargos, para Senado, para deputado estadual, para deputado federal, nós temos que dar a ele a infraestrutura necessária e a força dentro das casas legislativas para que ele consiga fazer bem o seu papel. Você pode ter seu candidato, este ou aquele que é da sua preferência, mas tenha em mente, ele não pode ser contra a proposta que você mesmo está querendo fazer valer ao votar no Bolsonaro. Ele precisa da sua força, da nossa força, para que amanhã nós possamos, inclusive, cobrar dele aquilo que ele está prometendo e a seriedade e a pujança que nós merecemos. Ok? Conto com você. Amanhã é o dia. Amanhã, realmente não por ódio, mas por necessidade e por amor ao nosso país, nós vamos mudar. Porque essa cor aqui é só da mesa, jamais será da minha bandeira. Um abraço e até amanhã.